no navio eu comecei por Santos, como eu já disse. Aí depois foram surgindo viagens para tudo quanto é lugar. Aí fomos para o Nordeste, era uma viagem frequente, por exemplo. Bahia, Alagoas, Pernambuco, Ceará, o Norte também, Belém do Pará. Fui várias vezes a Belém do Pará, Manaus, no Amazonas. Amazonas nós fomos umas 3, 4, não sei. A gente levava a assistência, igual nesse tempo agora, que tem problema de chuva na Bahia. Eu acho que vocês já devem ter visto que militares vão para lá para dar assistência. Para ajudar e tal. Nós íamos dar assistência aos índios, lá no meio da mata, da Amazônia, naquela época, já que nós não estamos em tempo de guerra, né? Então o nosso trabalho era esse. Lá dar assistência aos índios, levávamos É mantimentos, levávamos roupas. Uma puta experiência, né, seu Paulo? Medicina. Uma experiência, uma puta experiência pra vida, assim, né, cara? Foi a maior experiência na minha vida, não foi nem o rádio, nem como repórter, foi na Marinha Militar. Em 5 anos aí de Marinha, o senhor... Me formei, em 5 anos, peguei uma bagagem que eu acho que eu não conseguiria em 20, 30 anos em outro lugar. E teve algum perrengue? Passou alguma história memorável, assim? Na Marinha, né? Nós estamos falando de Marinha. Na Marinha, eu já tive um problema sério quando nós fomos para o exterior. A primeira viagem ao exterior. Estou falando para vocês que a gente estava viajando aqui para Santos, depois fomos para o Nordeste, Bahia, Pernambuco, Ceará, para o Norte, Manaus, Belém do Pará. Aí depois surgiu uma viagem para o exterior. Surgiu uma viagem para o exterior. Meio dos marinheiros, um comentário, né? Não é nada oficial, mas é um comentário. Olha, vai ter uma viagem ao exterior, e quem é que vai, quem não vai? Quando tem uma viagem ao exterior, normalmente não vai todo mundo. A galera gosta de ir, mas a galera gosta de ir para conhecer outras culturas. Mas aí o comandante vai selecionar quem vai, o comandante do distrito, distrito naval, o comandante do navio, não vai todo mundo. É uma viagem ao exterior, aí e tem muita gente que quer ir também. Sim. Já pensou? Surge uma viagem, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Holanda, todo mundo fica de olho, né? Agora. Aí, e na época eu também, eu não quero perder essa, né? Aí, de repente, surgiu lá que eu teria que deixar o navio, porque eu não iria na viagem. Nossa, que decepção. Eu falei, não, eu vou, e ninguém vai me tirar daqui, não. E olha que o navio tem hierarquia, tem disciplina, você não vai. Não. Mas aí eu fiquei com isso na cabeça. Não, ninguém vai me tirar dessa, não. Poxa, viagem ao exterior que eu estou aguardando há tanto tempo. Eu sempre imaginava. Né? Aí fui ao comandante, eu fui falar com ele, comandante do navio. Fui pessoalmente falar com ele. Queria uma audiência com o comandante, pedir audiência, tem que pedir audiência para ir até ele, né? Rapaz. Pedir audiência, o que você quer falar com o comandante? Não, eu quero falar isso. Fui ao comandante, falei pessoalmente com ele. Comandante, poxa, eu estou no navio há tanto tempo, estou servindo, eu acho que o senhor gosta do meu trabalho. Eu tinha um trabalho externo, eu fazia a comunicação da tripulação com a parte externa. Eu ia ao correio, eu ia às lojas buscar coisas que o pessoal precisava. Eu fazia esse trabalho. O meu cargo era chamado de externo mesmo. Quando chegava no porto. Né? Dentro do navio, não, era outra coisa. Mas no porto, eu era esse externo. Então, tinha uma certa proximidade com o comando. Pessoalmente, lá, ele recebeu. Comandante, agora que está surgindo uma viagem para o exterior, vários países aí, surgiu uma ordem para eu sair do navio e voltar para o Rio de Janeiro, ficar em terra, que a gente fala. Quando você vai servir num prédio da Marinha, você fica em terra, né? Serviço administrativo. Aí ele falou, eu não sabia, não. Porque muitas vezes ele não sabe mesmo, porque tem um distrito naval... Muita gente deve ser também, né? Aí, quantas pessoas tem geralmente no navio que o vai meu pro exterior, tinha, assim? às vezes tinha 100, às vezes tinha 300, dependendo da operação. Às vezes a gente fazia operação de guerra, que o grupo tinha que estar sempre treinado. Operação né? de guerra Operação de guerra é para você estar sempre treinado. Se surgiu imprevisto ali, né? uma guerra, se surgir. Ninguém sabe quando vai surgir uma guerra, quando não vai. Mas eu Então, sempre tive essa treinado. dúvida, né? Sempre assim, por exemplo, sai um navio daqui e vai para outro país. O que vocês vão arrumar lá? Qual é a missão da Marinha? Qual o papel da Marinha? No tempo de paz não tem exercício na exterior. Normalmente não tem.
nós fazíamos exercício aqui dentro do país, na nossa costa, né? Às vezes você tinha que atirar de canhão. Naquela época atirava de canhão, metralhadora giratória. Tinha vários exercícios, às vezes em conjunto com outro país amigo. Aí os navios enfileirados em alto mar. Você ali é uma formiguinha. Já tinha um comando, tem timoneiro. O navio tem várias atividades, né? É uma cidade, é uma mini cidade o navio. Tem salão de lazer, tem oficina para reparos. Caraca. Tem um barzinho para você também ir lá nos momentos de lazer, né? Tem a casa de máquinas que fica lá no porão do navio. Tem um local para carregar mantimentos. E geralmente dura quanto tempo uma missão assim? Essa a primeira viagem que eu fiz, eu só fiz uma viagem exterior, mas o primeiro país que eu fui demorou mais ou menos uma semana. Nós saímos de Pernambuco, chegamos em Cabo Verde, norte da África. Sim. Foi a primeira viagem. Mais ou menos durante uma semana durou. Mas a viagem total, depois nós fomos à Espanha, fomos à França, fomos à Inglaterra, Alemanha. Então a viagem total deve ter demorado uns 45 dias por aí. Caraca. Porque chegamos primeiramente em Cabo Verde, por exemplo, lá no norte da África. Chegamos em Cabo Verde. Que fala português, aí você aí foi tranquilo. Para dar um rolezinho ali, dar uma saída. O comando até falou para a guarnição, não se preocupe, que o primeiro país fala português, que é o Cabo Verde. Aí foi tranquilo. Aí depois nós paramos na Espanha, né? Aportamos na Espanha, aí já foi diferente. Mas o espanhol ainda dá para a gente entender alguma coisa. Aí quando chegamos à Inglaterra, o primeiro país, na língua inglesa, a gente tinha um conhecimento de inglês, mas o inglês aqui no Brasil não é a mesma coisa. Você não entende nada do que eles falam. Não. Aí eu queria, às vezes dava para entender, porque a gente fazia gesto, né? Mas era meio difícil a comunicação assim, em inglês. Espanhol foi tranquilo, português foi tranquilo. E isso inglês, era em que ano, mais ou menos, que o senhor foi para... Década de 70. Como é que era? Vocês não eram nem nascidos ainda. Não, como é que foi chegar na Inglaterra, assim, o clima da Inglaterra lá? Eu sofri muito. Primeiro que eu sofri na viagem. Eu pensei que o navio ia naufragar na viagem. Eu fiquei sei lá, passei umas noites terríveis, pesadelos, durante muito tempo. Mas porque houve realmente o perigo do navio naufragar. Muita tempestade. Tem um chamado ali Golfo de Biscaia. Golfo de Biscaia é um local onde tem minas da Segunda Guerra ainda, que estão lá no fundo do mar. Minas da Segunda... Eu sei, mas aquilo... Ninguém sabe se aquilo pode explodir numa hora daquela. Caraca. Não sabe. A mina está lá debaixo da água. Não foram todas retiradas. Aí quando chega, principalmente quando você chega perto do porto, aí o calado do navio, a profundidade é menor, né? Lógico que no alto do mar mesmo é mais difícil, mas quando você chega ali na profundidade menor, tem um prático, que é um tipo navegante. Tipo um manobrista de navio. Um manobrista navegante que não é militar. Ganha dinheiro, tá? Nossa, é uma profissão que paga ele muito bem. Ele não é militar, mas ele guia todos os navios. Ele conhece o canal, onde você não vai encalhar aqui, você não vai encalhar ali, você vai... O canal Cara, eu vi uma reportagem uma vez muito interessante de um senhor que era prático e ele ia até o navio nadando. Caraca! O senhor devia ter uns 70 anos, assim, tá ligado? Ele ia até o navio nadando. Muito interessante. Ganhava uma nota. E normalmente é do governo, é uma empresa? É terceirizado esse trabalho? Prático eu não sei. Eu acho que é privatizado. Eu acho que é. Eu não tenho certeza, não. Mas eu sei que em todo porto que você chega, tem um prático para buscar o navio. E assim mesmo, às vezes há problemas ainda. Dependendo do tempo. No Rio Grande do Sul, uma vez eu fui ao Rio Grande do Sul, nosso navio aportou, todo mundo saiu, foi tomar vinho, lá no Rio Grande do Sul tem um vinho muito bom, muitas adegas, fomos para lá e tal. Mas um tempo estava muito fechado na hora que nós saímos do porto. Aí o prático levou até um determinado ponto,
depois daquele determinado ponto, ele voltou. E o tempo começou a pior ainda. Quase que o navio naufragou também. Quer dizer, não foi só na Europa, não, na ida para o Rio Grande do Sul também. Naufragou. Inclusive, ele ia bater no quebra-mar. Tem um quebra-mar que são um monte de pedras assim, que evitam que aquelas ondas venham todas para a cidade. Então, dá uma quebra justamente naquelas ondas. O navio ia bater naquela. Chamaram, o prático já tinha deixado o navio, que ele tem certo ponto que ele vai. Comando mesmo, comando. Pedir a baixa, né, que eles concederam, que você tem que pedir e esperar, ver se eles concedem, já que você tem um contrato com a Marinha, com as Forças Armadas. Sim. Aí eu pedi, aleguei que eu não estava me adaptando, a viagem ao exterior, estava tendo pesadelo com aquela possibilidade do navio naufragar naquela. Eu aleguei várias coisas aí. Foi uma carta? Você escreveu? Você foi ao comandante? Eu fiz um pedido, tem que fazer um pedido oficial, né? Não me lembro como foi, mas foi mais ou menos isso. Mas foi migué ou era verdade? Não, era verdade. Tive pesadelo, não só logo depois da viagem ao exterior, mas depois, durante uns 5, 6 anos, quase 10 anos depois, eu tinha um pesadelo, eu sonhava, acordava assim, de repente, meu Deus, um navio afundando, um navio naufragando. Isso, cara? Não foi fácil não, rapaz. Você já viu o mar aberto, totalmente aberto, sem nada, sem terra? Eu morro de medo. Não. Nem quero ver. Não, porque eu gostaria de ver, mas eu não tive essa oportunidade, não. Ficava dias naquele mar aberto e tal. Você pensa muitas coisas naquele momento. Nossa, virar aqui... Isolado do mundo, né? Se não, virar você vê que ali você vê que você não é nada. Nada. Você não é nada. E o navio é grande, mano. Você vê que, tipo assim, o navio também não é nada. Ali que você faz um exame da sua vida, fala, meu, imensidão de mar. Não é nada. Aí, quando o mar começa a encrespar, enquanto está calminho, você ainda faz essa reflexão tranquila, né? Quando o mar começa a encrespar, joga para um lado, né? Joga para o outro navio, joga para... Aí depois, fecha tudo, né? Mas como é que é lá dentro, assim? Vai caindo as coisas mesmo? Cai, dependendo. Tudo. Balança. A cama deve ser presa no chão, né? Dependendo do tipo de mar, né? Um mar espelhado, lógico que não, né? Se tá um mar tranquilo, não. Mas um mar com ondas de 2, 3, 5, 10, sei lá quantos metros. As coisas são todas presas no chão mesmo, então, né? São, cama presa, tudo preso no chão. Tudo é seguro na parede. Lá a gente fala de antepara, né? Tudo seguro, não tem problema. Mas quando você chega a enfrentar um mar, né, bravio, aí a coisa muda de figura.